Olá, este é o segundo vídeo da série sobre pulsões e nesse vídeo eu quero conversar um pouco sobre o conceito de pulsão. O Freud ele tem um artigo assim fantástico chamado Os Destinos da Pulsão ou Os Instintos e Suas Vicissitudes, dependendo da tradução. E aí vem o primeiro comentário sobre isso. Pulsão vem ou instinto, ou investimento, são traduções do vocábulo Trieb, em alemão. O problema é que este vocábulo simplesmente não tem tradução em português. Então, qualquer um que você escolher para utilizar instinto, pulsão ou investimento, está certo, desde que você entenda do que você está falando. E para entender bem do que você está falando, recomendo a leitura deste artigo, Os Destinos da Pulsão ou Os Instintos e Suas Vicissitudes, que é o que eu vou comentar agora, ou um pouco do conteúdo que eu vou comentar agora. Bom, a primeira aproximação que o Freud faz sobre o termo pulsão é em relação ao termo estímulo, onde ele diz que estímulos geralmente vêm de fora do aparelho psíquico, de fora do organismo, e, portanto, eu posso trabalhar com o esquema luta e fuga, eu posso fugir deste estímulo. Então, por exemplo, se eu tenho uma luz muito forte sobre mim, eu posso fechar os olhos e acabar com este estímulo. E pulsão seria um estímulo interno, ininterrupto e que, portanto, não seria possível fugir dele. O esquema luta e fuga não se aplicaria à pulsão. Então essa é uma primeira aproximação que o Freud faz do termo pulsão. Uma outra aproximação que o Freud vai fazer do termo pulsão, e eu acho dentro do conceito, quando a gente pensa que ele surge para explicar a histeria, uma sacada de mestre, é que a pulsão ela não é nem somática nem psíquica, porque ela está entre o somático e o psíquico. E estando entre o somático e o psíquico, é algo que consegue fazer a ponte entre o corpo e o aparelho psíquico e o corpo. Então, ele explicaria a conversão dando esse atributo à libido. Então, isso é uma sacada de mestre. São modelos que permaneceram em termos psicanalíticos. Esse modelo de explicar como que funcionaria a relação mente-corpo, até Bion, por exemplo, quando ele propõe os elementos beta, né? A questão da identificação projetiva e elementos beta. Então ali você tem um outro grande modelo para explicar a questão da psicossomática. Mas ali em Freud, e eu creio que até mesmo em Klein, a questão da pulsão ela se mantém como algo entre o somático e o psíquico. Essa é uma outra característica da pulsão segundo Freud. E um último comentário sobre a questão da pulsão é que ele é um conceito. Ela não tem uma realização clínica. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que serve para eu explicar por que um paciente tem. Aí sim eu consigo observar um ataque histérico ou dores no corpo, mas a pulsão não. Então a pulsão é um conceito. Outra forma de explicar, se eu abrir uma pessoa no meio, eu não vou achar pulsão, porque ela é um conceito. O Freud, inclusive ele diz, olha, estou trabalhando com esse conceito até aparecer um outro melhor. Então eu fico às vezes um pouco admirado como alguns autores transformam um conceito em alguma coisa concreta, né? Dando um ar de concretude para alguma coisa que não é isso, tá? Então, hashtag fica a dica, libido é um conceito fundamental em termos freudianos, mas um conceito, não é uma realidade, não é alguma coisa concreta, ok? Bom, no próximo vídeo eu vou conversar com vocês um pouco sobre o que aconteceu com este termo ao longo da história da psicanálise. Muito obrigado, até o próximo vídeo e se você gostou, não deixa de dar o seu like e assinar o canal. Até lá!